Fala pessoal, aqui é o Pedro Paulo Coelho, eu sou psicólogo e eu tô vindo aqui no canal do Instituto Suassuna para falar com vocês sobre cinema. Nós vamos começar a falar um pouco mais aqui de alguns filmes e séries e desde já eu te convido para ir lá no nosso blog, no blog do Instituto Suassuna, porque lá você já vai encontrar algumas análises que a gente fez de alguns filmes e séries que a gente achou interessantes esse ano. Inclusive hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme cuja análise foi a mais lida e visitada do nosso blog esse ano, que foi a análise do filme Anatomia de uma Queda. Mas antes de falar desse filme, eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo para a gente continuar espalhando o máximo de conteúdo de qualidade aí que a gente pode. Então vamos lá? O filme Anatomia de uma Queda, ele é de 2023, ele é da diretora francesa Justine Triet e ele se trata de quando Daniel, um menino de 10 anos, acaba encontrando o pai dele morto na frente da casa deles. Não se sabe se ele caiu do telhado ou se alguém o empurrou, só se sabe que uma tragédia acabou de acontecer ali. E o filme Anatomia de uma Queda vai se dedicar a investigar o que é que aconteceu. Se foi um suicídio, se foi uma queda acidental, se a responsável pela morte dele foi a sua esposa, a Sandra, mãe de Daniel. O filme vai passar um bom tempo nos mostrando o julgamento de Sandra para averiguar se ela é realmente a culpada pela morte do marido. E é muito interessante a gente acompanhar o que acontece nesse filme. Porque olha só, ele já começa com o nome anatomia. O que é a anatomia? É o estudo das partes do corpo humano. É um estudo que se dedica a isolar as partes do organismo humano e a estudar cada uma dessas partes. Então, teoricamente, esse filme vai fazer aqui uma anatomia dos fatos para investigar o que é que aconteceu, quem fez, o que fez, como fez, quem é o culpado dessa história toda. Mas não é isso que o filme nos entrega. Na verdade, o que ele faz aqui é uma anatomia das tensões presentes entre as relações entre cada personagem consigo mesmo e com seus semelhantes, entre cada personagem e as instituições sociais que estão ali para julgar e averiguar de fora o que é que está acontecendo ali dentro. E naturalmente, nesse processo anatômico e investigativo, a gente vai se deparando com mais dúvidas do que certezas, com mais perguntas do que respostas. Então esse filme ele se propõe a fazer uma anatomia não do que aconteceu de fato, mas do que acontece com a gente quando a gente se depara com a dúvida, com a incerteza e com perguntas sem respostas. Ainda mais quando são perguntas que colocam em xeque as nossas relações mais importantes. Principalmente no caso de Daniel, um menino de 10 anos que não sabe em que ele deve acreditar. Que o pai se matou, ou que ele caiu acidentalmente, ou que foi a própria mãe a responsável pela morte do pai. Em qual verdade ele está pronto para acreditar? Porque até então ninguém está dando uma resposta definitiva para ele. E o que nós fazemos quando nós temos perguntas muito importantes para as quais a gente ainda não tem uma resposta definitiva? Esse filme vai mostrar que normalmente a gente se apoia em preconceitos, a gente discrimina as pessoas com base no sexo biológico, no gênero delas, na classe social, a gente distorce a realidade de acordo com os nossos próprios conflitos e medos. Um bom exemplo disso é no caso de Sandra e do marido. Tem uma cena muito legal no filme em que Sandra e o seu marido discutem sobre o fracasso dele como escritor. Sandra já é uma escritora de sucesso e o marido vem tentando também emplacar como escritor, mas ele não está conseguindo. E ele culpa a esposa pelo seu fracasso, dizendo que ela é a culpada porque ela o obriga a viver sob os termos dela e não o deixa ser livre para viver do seu próprio jeito. Só que Sandra não assume essa culpa, não aceita essa acusação e o que ela diz é que ele, na verdade, tem fracassado como escritor pela sua própria falta de coragem em encarar o seu sonho, em encarar os seus medos, em encarar os seus conflitos. E por não encarar os seus próprios medos e conflitos, ele a culpa. Ele prefere responsabilizá-la pelo seu próprio fracasso e pela sua falta de ação. Então, esse filme vem para nos mostrar como a gente tende realmente a distorcer a realidade para que ela se encaixe mais convenientemente na verdade que a gente está pronto para acreditar, tanto acerca dos outros quanto acerca de nós mesmos. E em nenhum momento desse filme a gente tem segurança para dizer o que é que aconteceu de fato, quem é o culpado dessa morte.
Será que é uma morte criminosa ou uma morte acidental ou uma morte auto-infligida? Mas nada disso no final importa. O que importa é o que a gente faz quando a gente não tem a resposta. O que a gente faz quando todas essas tensões e conflitos surgem na nossa vida. A gente evita? A gente encara? A gente encontra respostas fáceis? A gente banca por mais tempo até encontrar as respostas mais difíceis, mas que de repente são mais coerentes com a realidade? Isso trata muito, gente, da importância do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente se responsabilizar mais pela nossa realidade. E eu adoro que o cinema faz muito bem isso com a gente. O cinema muitas vezes vai fazer uma anatomia do ser humano e das relações humanas, não para nos dar respostas definitivas e fáceis sobre o ser humano, mas justamente para escancarar as nossas tensões, nossos conflitos, as nossas angústias e as nossas evitações. Todas as maneiras que a gente se usa para fugir de todo esse desconforto. Então, o cinema tem uma grande responsabilidade de trazer à tona todo esse desconforto para nos dar mais suporte para lidar com ele. Muitas vezes o cinema nos inspira a encarar alguns caminhos difíceis que normalmente a gente não quer encarar, mas que a partir da trajetória de um outro personagem que encara suas próprias angústias, a gente se sente mais empoderado para encarar as nossas também. Então, eu acho que é sobre isso que esse filme se trata. Essa foi pelo menos a minha experiência com ele. Eu espero que vocês assistam esse filme, que é um filme sensacional, e tirem também as suas conclusões. Se você já assistiu ao filme Anatomia de uma Queda e agora você acabou de me escutar, comenta aí se você concorda, discorda, apresenta aí as suas conclusões, as percepções e reflexões que você mesmo fez. Mas se você ainda não assistiu, aproveita e já procura aí em algum serviço de streaming que com certeza a gente vai encontrar. Obrigado e até a próxima, pessoal! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.